Você já sentiu que, apesar das suas melhores intenções, sua vida espiritual simplesmente não avança? A preguiça espiritual não é apenas uma falta de motivação, é uma armadilha silenciosa que adormece a alma. Romanos 12:11 nos dá uma instrução clara: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Este versículo não apenas confronta a passividade, mas oferece a chave para superá-la: fervor espiritual alimentado pelo serviço a Deus. Hoje, exploraremos como, com a ajuda de Deus, você pode se forçar a vencer essa mornidão que paralisa seu crescimento. Vamos te mostrar como acender o fogo interno que transforma a apatia em determinação espiritual. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Há momentos na vida em que tudo parece estar em pausa, não porque as circunstâncias externas pararam, mas porque algo dentro de você se apagou. Você sente que ora, mas não se conecta. Lê a palavra, mas não entende. Vai à igreja, mas não sente nada. E nessa rotina vazia, sua alma começa a adormecer sem que você nem perceba. A preguiça espiritual não chega como um raio que irrompe de repente. Ela vem como uma névoa que se instala silenciosamente, uma falta de desejo, uma indiferença crescente, uma desconexão disfarçada de normalidade. É como se tudo que antes te enchia de fogo agora só provocasse bocejos. Mas a palavra de Deus não ignora essa condição da alma. De fato, em Provérbios 24:30-34, encontramos uma imagem poderosa. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, e as urtigas haviam coberto a sua superfície, e o seu muro de pedras estava derrubado. Olhei e considerei, vi e recebi instrução, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, outro pouco para cruzar os braços em repouso, assim virá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Este trecho não fala apenas de descuido físico, mas da alma que se abandonou à mornidão. Porque a alma, assim como uma vinha, precisa ser cultivada, protegida e cuidada todos os dias. E quando não é, o inimigo entra silenciosamente, semeando ervas daninhas onde antes havia fruto. Às vezes pensamos que a preguiça espiritual é simplesmente uma falta de disciplina, mas ela vai muito mais fundo. É um sinal, um sintoma de que algo deixou de fluir entre você e Deus. E a raiz muitas vezes está enterrada em feridas não curadas, decepções não processadas, expectativas não cumpridas. Há aqueles que deixaram de orar com paixão após não verem respostas. Outros se desmotivaram após uma queda moral que os encheu de culpa. E outros simplesmente foram esfriados pelo desgaste constante de uma vida que parece não mudar. Mas o mais perigoso é se acostumar com essa frieza, começar a chamá-la de normal, dizer, sou assim ou é só uma fase, quando na verdade é um alerta espiritual que clama por atenção. Na história de Elias, encontramos um retrato exato desse estado da alma. Um homem que, dias antes, havia enfrentado os profetas de Baal com fogo do céu e que agora, em 1 Reis 19, fugia para o deserto, sentava-se sob um arbusto e pedia para morrer. Basta, ó Senhor, tira-me a vida, disse ele. Como se passa de um fogo sobrenatural a uma depressão esmagadora? Como um profeta tão corajoso termina prostrado na desesperança? A resposta não está nas suas circunstâncias externas, mas no que ele carregava dentro de si. Ele estava emocionalmente exausto, drenado, e embora tivesse feito grandes coisas para Deus, ele se esvaziou sem ser novamente preenchido. E ali, sob aquele junípero, ele enfrentou sua preguiça espiritual mais brutal, a incapacidade de seguir adiante, apesar de conhecer o poder de Deus. O que Deus fez com Elias é revelador. Ele não o repreendeu por sua fraqueza, não o descartou. Ele o alimentou, o fez dormir, o fortaleceu. E após esse processo de restauração, o levou a uma caverna, mas não para escondê-lo, e sim para falar com ele. E quando o fez, não foi por meio do vento, do fogo ou do terremoto, mas em um sussurro suave e delicado, porque Deus sabia que a raiz da preguiça espiritual de Elias não seria resolvida com gritos ou grandes manifestações, mas com uma voz íntima que tocasse o fundo de sua alma ferida.
Talvez você também esteja nessa caverna. Talvez tenha feito coisas para Deus, mas agora está cansado. Talvez venha se sentindo desconectado há algum tempo, sem saber como reacender o que antes ardia. E o que você precisa não é uma fórmula mágica, mas ouvir novamente aquele sussurro suave que te lembra que ainda há propósito, que ainda há caminho, que ainda há vida pela frente. Uma das formas mais sutis da preguiça espiritual é a distração. Não a distração óbvia e barulhenta, mas aquela que parece inofensiva, que diz: amanhã oro melhor, hoje estou muito cansado, ou no próximo domingo eu vou. E sem perceber, os dias passam, as semanas se acumulam e seu espírito continua seco. É como estar no meio de um deserto, sabendo onde está a fonte, mas sem forças para caminhar até ela. Em Hebreus 5:11 o autor faz um alerta duro, mas necessário. A respeito disto temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes feito tardios para ouvir. Não diz que sempre foram assim, mas que se tornaram. É um processo, uma transformação progressiva em direção à inércia espiritual. Ninguém se torna preguiçoso de um dia para o outro. É um esfriamento lento, uma perda de sensibilidade, um deixar de ouvir. Por isso, é vital identificar o ponto de ruptura, quando você deixou de sentir. Que ferida te fechou? Que decepção roubou sua alegria? Que pecado te encheu de vergonha a ponto de evitar o rosto de Deus? Porque a preguiça espiritual muitas vezes é uma forma de autoproteção, uma barreira que a alma levanta para não ser ferida novamente. Mas, ao tentar se proteger, você também se isola do único que pode te curar. Isaías 1:5-6 descreve o povo como uma nação doente dos pés à cabeça, com feridas, chagas e úlceras não curadas, nem enfaixadas, nem suavizadas com óleo. Essa é a imagem de um coração que deixou de buscar a Deus, não porque não precisa, mas porque aprendeu a viver com suas feridas abertas. Mas Deus não te chama a viver assim. Ele não criou sua alma para se acostumar à secura. Ele é a fonte de águas vivas, e seu espírito foi projetado para beber constantemente dele. Em Jeremias 2:13 ele diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Essa é a armadilha: abandonar a fonte e se contentar com cisternas quebradas, com religiosidade sem poder, com orações vazias, com rotinas espirituais, sem conexão verdadeira. Mas hoje Deus quer te levar de volta à fonte. Ele quer que você veja onde cavou sua cisterna rota, que reconheça que esse modo de vida já não te sustenta, que precisa voltar a beber dele com desespero. Identificar a raiz da sua preguiça espiritual não é um ato de condenação, mas de esperança. É o primeiro passo para a restauração, porque o que se reconhece pode ser curado. Jesus mesmo, em Apocalipse 3:15-16, fala com firmeza à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou para te vomitar da minha boca. Ele não diz isso com ódio, mas com dor, porque vê uma igreja que pensa estar bem, que diz: sou rico, me enriqueci e não tenho necessidade de nada, quando na verdade está pobre, cega e nua. E o remédio que Jesus oferece não é apenas repreensão, mas um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para te vestires. Deus não quer uma vida espiritual medíocre para você. Ele não quer que você se acostume a orar sem sentir, a ler sem entender, a adorar sem paixão. Ele deseja restaurar seu primeiro amor, como fez com Pedro, que após negar seu mestre 3 vezes foi buscado por Jesus para ser restaurado. Tu me amas? Perguntou Jesus 3 vezes, não para humilhá-lo, mas para despertá-lo. Porque a restauração começa com uma pergunta que confronta: você ainda me ama? Ainda me deseja? Está disposto a me seguir, mesmo tendo caído? Se ao ler essas palavras você sente um nó na garganta, se algo dentro de você arde, mesmo que pouco, isso é sinal de que Deus já começou a se mover. Você não está tão longe quanto pensa, não está tão seco quanto acredita. Há um broto sob a terra, uma raiz que ainda tem vida. E hoje Deus quer tocar essa raiz, curá-la, nutri-la, fazê-la crescer novamente.
Não importa quanto tempo você tenha passado na caverna, sob o junípero, atrás de desculpas. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça seu coração, porque essa voz não te acusa, ela te chama, não te repreende, ela te convida, não te condena, ela te levanta. Às vezes, tudo o que você precisa para sair da preguiça espiritual é lembrar. Lembrar da última vez que chorou na presença de Deus, da última vez que sentiu seu amor de forma tão clara que não conseguia conter a alegria. Quando foi a última vez que você sabia que estava caminhando com propósito? Porque esses recuerdos não são nostalgia, são testemunhos de que você ainda pode voltar lá. E melhor ainda, de que Deus pode te levar mais longe. Ele não é um Deus de repetições, mas de novas misericórdias a cada manhã. Por isso, não tema olhar para dentro, não tema reconhecer sua secura, porque ao fazê-lo você abrirá espaço para que Deus haja. E nesse momento você começará a notar algo diferente, uma inquietação santa, um desejo que retorna, uma lágrima que brota sem aviso. Esse é o início da sua ressurreição espiritual. Porque a preguiça pode ter adormecido sua alma, mas nunca poderá apagar completamente o fogo que Deus acendeu em você. Uma das maiores armadilhas que o inimigo conseguiu instaurar na vida de muitos crentes não é o pecado aberto nem a rebelião direta, mas algo mais sutil, mais silencioso, mas igualmente destrutivo: as desculpas espirituais. Aquele discurso interno que soa piedoso, mas que na verdade é um muro entre a alma e a vontade de Deus. Porque as desculpas têm o poder de anestesiar a consciência e justificar a inação. São frases disfarçadas de lógica, carregadas de uma falsa espiritualidade que perpetua a mornidão. E quando essas desculpas se repetem o suficiente, acabam tomando o lugar da verdade. Em Lucas 14, 16, 24, Jesus conta uma parábola que expõe esse fenômeno com clareza. Um homem organizou uma grande ceia e convidou muitos. Mas na hora marcada, um após o outro começaram a dar desculpas. Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Disse um: acabo de me casar e não posso ir. Disse outro: nenhuma das razões era pecaminosa em si mesma. Todas eram atividades normais, até boas. No entanto, no contexto do chamado do Senhor, tornaram-se obstáculos. O que impediu aqueles homens de participarem da ceia não foi um pecado escandaloso, mas prioridades mal colocadas. E Jesus conclui com uma declaração contundente: nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, porque as desculpas, por mais legítimas que pareçam, quando se interpõem entre a alma e Deus, fecham a porta à sua presença. Esse padrão se repete constantemente. O coração humano busca atalhos para acalmar a consciência sem se render completamente. Ora-se de forma superficial e se diz: Deus conhece meu coração, como se isso bastasse. Deixa-se de congregar justificando que a igreja somos nós, não um prédio. Evita-se o jejum ou a leitura profunda da palavra porque não se trata de legalismo, mas de graça. E embora todas essas frases contenham fragmentos de verdade, são usadas fora de contexto para encobrir uma realidade e perdeu-se o fervor. Porque quando o fogo de Deus arde no interior, não se busca escapar das disciplinas espirituais, mas mergulhar nelas com fome e alegria. No livro de Malaquias, Deus confronta seu povo por ter caído nessa mesma atitude. Eles perguntavam: em que te desprezamos? Em que te cansamos? Como se não tivessem consciência de sua apatia. E Deus responde com precisão: quando ofereceis no meu altar pão imundo, quando dizeis que fastídio é isto. Malaquias 11, 7 e 13. O povo cumpria os rituais externos, mas seu coração estava distante. Faziam por obrigação, sem reverência, sem paixão. Transformaram a adoração em um fardo cansativo, e suas desculpas se tornaram uma barreira intransponível entre eles e o Deus Santo. Em Hebreus 10, 25, também fica claro que a negligência espiritual pode se disfarçar de independência. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes pelo contrário, exortemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor sabia que o isolamento nem sempre é fruto de perseguição ou prova, muitas vezes nasce do comodismo de uma aparente autossuficiência que encobre uma desconexão real, porque a alma que está viva espiritualmente anseia por comunhão, não apenas com Deus, mas com seu povo.
O isolamento voluntário é, muitas vezes, evidência de uma fé que está se apagando lentamente. Jesus, no Evangelho de Mateus, adverte com firmeza: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8, 9. Essa declaração não era dirigida a incrédulos, mas a pessoas profundamente religiosas, que conheciam a lei e oravam em público, jejuavam, mas cujo coração havia sido substituído por uma devoção falsa, sustentada por desculpas e costumes vazios. E essa distância entre os lábios e o coração é um dos sintomas mais perigosos da preguiça espiritual, porque aparenta devoção, mas nega o poder transformador de uma relação viva com Deus. As desculpas, além disso, têm um efeito acumulativo. Uma vez que se permite uma, abre-se a porta para muitas outras. Hoje adia-se a oração porque o dia foi muito longo. Amanhã evita-se a leitura da Bíblia porque já se ouviu uma pregação no caminho do trabalho. Depois interrompe-se o serviço aos outros porque é preciso cuidar primeiro do próprio bem-estar. E sem perceber, constrói-se uma muralha de argumentos que impede qualquer movimento em direção ao Espírito. Paulo escreve em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque essas desculpas não são apenas pensamentos, são fortalezas mentais que devem ser demolidas pela verdade da palavra. É fundamental entender que Deus não chama o crente a uma vida confortável, mas a uma vida consagrada. Em Lucas 9, 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Essa não é uma convocação à conveniência, mas a entrega constante. Tomar a cruz implica desconforto, esforço, disciplina, e cada desculpa que evita esse caminho é uma renúncia velada a esse chamado. Porque a alma que se desculpa constantemente se torna insensível à voz do Espírito, e acaba acreditando que sua versão da fé é suficiente, embora esteja vazia de frutos. O apóstolo Tiago também adverte contra a incongruência espiritual. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Há uma forma de auto-engano espiritual que se constrói exatamente sobre as desculpas. Ouvem-se pregações, repetem-se versículos, frequenta-se ocasionalmente reuniões, mas não se vive com profundidade o que se proclama. E esse desajuste entre ouvir e fazer torna-se uma fonte silenciosa de secura espiritual, não por falta de conhecimento, mas por falta de obediência radical. O coração que se desculpa se afasta lentamente do sacrifício, e sem sacrifício não há adoração verdadeira. Romanos 12, 1 nos lembra que devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o sacrifício exige decisão, exige renunciar ao conforto, à rotina, à zona de segurança. As desculpas, por outro lado, nos convidam a ficar parados, a nos conformarmos, a justificar nossa falta de fogo. Elas são suaves em seu tom, mas letais em seu efeito. Até mesmo os discípulos de Jesus, nos momentos mais cruciais, lutaram contra essa tentação. No Getsemane, quando Jesus lhes pediu que vigiassem com ele, seus olhos se fechavam de sono. E ao voltar pela terceira vez, ele disse: ainda estáis dormindo e descansando? Basta, é chegada a hora. Marcos 14, 41. Eles não eram mal intencionados, estavam cansados. Mas o cansaço, quando não combatido com determinação espiritual, torna-se terreno fértil para a preguiça. E a preguiça, quando justificada com argumentos lógicos, acaba desconectando até os mais próximos dos momentos mais sagrados. A palavra de Deus é contundente a esse respeito. Em Apocalipse 2, 4, 5, o Senhor fala à igreja de Éfeso, uma comunidade ativa, doutrinariamente sã, mas espiritualmente apagada. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O chamado não é apenas para lembrar, mas para agir, para retornar às práticas iniciais, aquelas que nasciam do amor genuíno, não da obrigação ou do costume. Porque quando a alma deixa de amar com intensidade,
começa a justificar sua falta de paixão com raciocínios aceitáveis, e esse é o terreno onde as desculpas prosperam. Deus não tolera o conformismo espiritual. Em Isaías 29:13 a mesma acusação reaparece: porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O foco está novamente na desconexão entre a aparência externa e a realidade interna. As desculpas preenchem a distância entre esses dois pontos. Elas fazem parecer devoção onde há apatia, fazem soar fé onde há rotina. E o resultado é uma vida espiritual estagnada, sem poder, vazia de frutos. Para erradicar essa condição é necessário confrontar cada desculpa com a verdade da palavra, porque somente a verdade tem o poder de quebrar os argumentos que levantamos contra ela. Em João 8:31-32 Jesus declarou: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Essa liberdade não é apenas dos pecados evidentes, mas também das justificativas que prendem, dos discursos internos que disfarçam a falta de compromisso, dos pensamentos que nos convencem de que estamos bem quando na verdade precisamos voltar com urgência ao fogo do altar. A alma que deseja ser restaurada deve começar por silenciar suas próprias desculpas e ouvir com humildade o que o Espírito diz. Porque Deus não busca perfeição, mas disposição. E essa disposição começa quando se para de justificar o estancamento e se abraça com sinceridade o desejo de ser transformado. Nesse caminho de despertar espiritual, as desculpas devem ser silenciadas com convicção, não com culpa, porque a convicção do Espírito não condena, mas impulsiona a mudança. E hoje é o dia de calar a voz que racionaliza a inação e permitir que a verdade de Deus volte a arder no fundo do coração. Quando a alma é despertada para a realidade de sua condição, quando as raízes da preguiça espiritual são expostas e as desculpas desmontadas, surge uma necessidade urgente: reativar o fogo do Espírito, não como um desejo emocional passageiro, mas como uma resposta deliberada, constante e profunda. Porque o fervor espiritual não se sustenta por momentos intensos, mas por uma disciplina cultivada dia após dia. A restauração de uma vida acesa começa em pequenos atos persistentes e fiéis que, com o tempo, constroem uma relação viva e poderosa com Deus. As Escrituras chamam isso de avivar o fogo. Em 2 Timóteo 1:6, Paulo exorta seu filho espiritual dizendo: por isso te lembro que avives o fogo do dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Essa instrução não é opcional nem ocasional. Implica uma ação intencional. O verbo avivar denota esforço, continuidade e vigilância. Não se trata de esperar que o fogo caia do céu novamente, mas de colocar lenha todos os dias, de proteger a chama do vento da distração, de alimentá-la com oração, com a palavra, com obediência. O fogo de Deus não se mantém aceso por acidente, exige atenção. No tabernáculo, uma das instruções mais específicas era que o fogo do altar nunca deveria se apagar. Levítico 6:12-13 estabelece claramente: o fogo sobre o altar arderá continuamente, não se apagará. O sacerdote porá lenha no altar cada manhã. Essa ordem revela um princípio espiritual essencial. Não basta acender uma vez. O importante é arder continuamente, não com explosões de entusiasmo que logo se desvanecem, mas com um fogo sustentado que transforma o caráter, a mente e as decisões diárias. Orar quando se sente vontade é fácil. Buscar a Deus quando tudo flui naturalmente não exige grande esforço. Mas a maturidade espiritual se constrói nos dias em que não há emoção, em que o cansaço é real, em que a mente está dispersa e o coração parece seco. Nesses momentos, a disciplina se torna uma expressão de amor. A perseverança na oração, mesmo quando o céu parece silencioso, é uma semente que sempre dará fruto. Em Mateus 6:6, Jesus instrui a orar em secreto, não por recompensa imediata, mas porque o Pai vê em secreto. Esse lugar de intimidade não precisa de espetáculo, apenas de constância. A palavra de Deus não é apenas fonte de conhecimento, mas alimento diário. Em Deuteronômio 8:3, Moisés lembra ao povo que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor.
Jesus citou essa verdade no deserto quando foi tentado, porque sabia que a força para resistir não vem de emoções momentâneas, mas de uma palavra interiorizada, viva e ativa. Quando a alma se habitua a meditar diariamente nas Escrituras, o fogo se mantém, não se apaga facilmente, porque está sustentado pela verdade que transforma e renova. O jejum, por sua vez, é uma ferramenta poderosa para quebrar a comodidade que alimenta a preguiça espiritual. Não se trata apenas de abster-se de comida, mas de focar a alma em Deus, de afastar o barulho do mundo para que o espírito ouça com clareza. Isaías 58 revela que o jejum que Deus aprova é aquele que liberta o oprimido, que quebra o egoísmo, que leva a uma maior compaixão e justiça. Jejuar sob essa perspectiva não é apenas um ato religioso, mas uma rendição do corpo e da alma ao governo absoluto de Deus. E quando isso acontece, o coração se alinha novamente com o céu. A adoração, quando genuína, também aviva o fogo, não como uma expressão artística, mas como um sacrifício espiritual. Hebreus 13:15 descreve isso assim: por meio dele ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Adorar em meio à provação, bendizer quando não há razões naturais, cantar quando tudo ao redor parece escuro é uma maneira de afirmar que Deus continua sendo digno, que a verdade de seu caráter não muda conforme as circunstâncias. Esse tipo de adoração tem poder, não apenas muda o ambiente, mas renova o interior. Esses pequenos atos, orar, ler a palavra, jejuar, adorar, não são rituais vazios. São disciplinas que, praticadas com reverência e consistência, reacendem a relação com Deus. São caminhos concretos para sair da passividade, porque a preguiça espiritual não se quebra com intenções vagas, mas com ações dirigidas, com decisões tomadas em secreto, com hábitos que no natural parecem simples, mas no espiritual têm um peso eterno. Quando o crente se compromete com essas práticas, mesmo que no início sejam difíceis, logo descobre uma verdade profunda: a alma foi projetada para esse tipo de vida. O espírito encontra alegria quando se conecta com seu Criador, e embora no começo haja resistência, com o tempo surge um deleite que não vem do mundo nem da carne. O salmista expressou isso com clareza em Salmos 1, 2, 3. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na sua estação. Esse é o resultado de uma vida espiritualmente disciplinada, fruto em seu tempo, estabilidade em meio às estações, força mesmo sem estímulos externos. Uma vida acesa não depende de eventos espetaculares, mas de fidelidade diária. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo dá uma instrução breve, mas poderosa: orai sem cessar. Isso não significa estar sempre em posição de oração formal, mas viver em comunhão constante, com o coração sintonizado com o céu. Essa conexão permanente só é possível quando o crente decide fazer de Deus sua prioridade absoluta, e essa decisão se traduz em práticas concretas que se tornam parte da rotina, não como obrigação, mas como uma necessidade vital. É importante entender que o Espírito Santo não opera no desordem. Ele abençoa a obediência. E quando se estabelece um altar pessoal, quando se busca a Deus todos os dias, mesmo na fraqueza, mesmo sem grandes palavras, o fogo começa a crescer não por mérito humano, mas pela graça divina que responde ao coração que se humilha e persevera. Deus não despreza os pequenos começos. Zacarias 4:10 declara: pois quem desprezou o dia dos humildes começos, cada decisão de buscar a Deus, por menor que pareça, tem valor eterno. A consistência é mais poderosa que a intensidade ocasional. Uma vela acesa continuamente ilumina mais que uma tocha que se apaga rapidamente. Deus honra aqueles que o buscam com diligência. Hebreus 11:6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa busca não é esporádica, é diária, paciente e perseverante. E esse galardão nem sempre é material, mas é real, uma presença que transforma, uma direção clara, uma paz que excede todo o entendimento.
A vida cristã não foi projetada para ser vivida apenas em momentos de inspiração. Ela foi desenhada para se sustentar no dia a dia. Quando a inspiração se foi, resta apenas a decisão. Jesus, em Marcos 1,35, levantava-se de madrugada para orar, não porque precisava de motivação, mas porque entendia que a comunhão com o Pai era sua fonte. Se o Filho de Deus dependia desse tempo íntimo, quanto mais nós. Ele não agia sem antes buscar direção, não ministrava sem antes estar em oração. Seu poder não vinha do momento, mas de uma vida construída sobre a rocha da obediência. Por isso, é indispensável estabelecer um ritmo espiritual, uma rotina que não se quebre pelo cansaço, nem se abandone por distrações. Essa rotina não precisa ser complexa, mas deve ser constante, um lugar de oração, um horário específico para meditar nas Escrituras, um dia reservado para o jejum, um tempo dedicado à adoração, não como um dever religioso, mas como uma resposta de amor. E quando esse ritmo é estabelecido, a alma começa a recuperar sua sensibilidade, seu discernimento, sua paixão. O crente que persevera nessas disciplinas, mesmo sem ver mudanças imediatas, experimentará, com o tempo, uma transformação profunda, porque o espiritual, como o natural, precisa de cultivo. Gálatas 6,9 promete: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desfalecermos. Essa colheita é certa e virá, não pela força do impulso inicial, mas pela constância em meio à secura, pela determinação de não desistir de buscar, mesmo quando não se sente nada. Deus honra aquele que não desiste, que coloca as mãos no arado e não olha para trás, que decide acender o fogo todos os dias, mesmo que com lágrimas, mesmo que com esforço, porque esse fogo não apenas o transforma, mas ilumina outros. E em uma geração marcada pela indiferença, uma vida acesa tem o poder de despertar muitos outros. Quando a alma é tocada pela luz, quando a disciplina começa a tomar seu lugar e o fogo começa a crescer, mesmo que fracamente, há um passo que transforma completamente a direção espiritual do crente: deixar de viver focado em si mesmo. Porque uma das causas mais persistentes da preguiça espiritual é o enclausuramento da alma em seu próprio mundo, seu próprio cansaço, sua própria busca. Mas quando esse ciclo egocêntrico é quebrado, quando se levanta o olhar e se começa a servir aos outros, algo dentro de você muda radicalmente. Não é um conceito teórico, é um princípio espiritual enraizado em toda a palavra. A alma que serve é uma alma que se vivifica. A vida cristã foi projetada para se derramar, não apenas para receber, mas para entregar. Não apenas para se fortalecer, mas para fortalecer. Em João 13, Jesus, sabendo que sua hora havia chegado e que o Pai lhe havia dado todas as coisas, pegou uma toalha, cingiu-se e lavou os pés dos seus discípulos. Não foi um gesto simbólico, mas uma declaração radical do tipo de vida ao qual ele chama os seus. Ele, sendo mestre e senhor, se prostrou como servo. E não pediu permissão, não esperou condições, ele simplesmente o fez. E ao terminar disse: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. João 13:15. Esse exemplo ainda arde como fogo sobre cada discípulo tentado a viver centrado apenas no seu bem-estar espiritual. Porque o serviço é uma medicina poderosa contra a mornidão. Quando a alma se estagna na introspecção constante, na autocompaixão, na análise do próprio estado, ela corre o risco de se tornar um mar morto. Tudo recebe, mas nada flui. Mas no momento em que começa a agir, no momento em que se entrega em obediência às necessidades dos outros, a vida de Deus flui novamente através dela. A alma se reanima, sacode o letargo, e a alegria que parecia perdida começa a renascer. O serviço não é uma opção para o crente maduro, é uma expressão inevitável de uma fé genuína. Em Gálatas 5:13, Paulo declara com firmeza: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, servi-vos uns aos outros pelo amor. Essa liberdade que Deus concede não é para comodidade, mas para entrega. E quanto mais se dá, mais se recebe, não porque se está comprando bênçãos, mas porque a entrega desata uma multiplicação de graça. É no dar que a alma se expande.
É na obediência ao chamado de servir que o crente descobre dimensões do amor de Deus que permanecem ocultas, enquanto está encerrado em si mesmo. Na parábola do bom samaritano, Jesus não elogia a teologia correta nem o conhecimento doutrinário. Ele elogia a ação, a compaixão que se transforma em movimento. Porque não basta sentir pena, não basta reconhecer a necessidade. O que muda o cenário espiritual é o ato concreto de parar, inclinar-se, vendar, carregar, acompanhar. E quando isso acontece, o coração começa a pulsar novamente ao ritmo do céu. Porque servir não é uma estratégia para se sentir útil. É uma forma de participar ativamente da obra redentora de Deus. Cada ato de serviço é uma extensão de sua misericórdia na terra. A Escritura é clara em que os dons não foram dados para serem admirados, mas usados. Em 1 Pedro 4,10 está escrito: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A alma que guarda seu dom por medo, insegurança ou comodidade não apenas limita seu crescimento, mas impede o fluir do que Deus depositou nela. E quando isso acontece, a preguiça encontra terreno fértil, porque um dom inativo se torna um peso, mas um dom usado se torna fogo. E esse fogo purifica, fortalece e aviva. O serviço espiritual não se define por títulos ou plataformas. Define-se pela disposição, pela capacidade de ver o outro e agir com amor. Jesus não multiplicou os pães de um trono, mas pela compaixão por uma multidão faminta. Ele não curava à distância, mas tocava leprosos, olhava nos olhos, caminhava com os esquecidos. Essa proximidade é o que rompe a indiferença. Essa proximidade é o que derrete a frieza da alma. Porque quando o crente se aproxima da dor do outro e permite que Deus o use como instrumento, seu espírito se torna sensível novamente. E essa sensibilidade é incompatível com a apatia. Romanos 12:11 contém uma verdade que ressoa com força neste contexto. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A conexão entre zelo, fervor e serviço não é casual, é uma progressão espiritual. Quanto mais se serve com diligência, mais o fervor se aviva. E quanto mais fervor, mais entrega brota. É um ciclo que eleva a alma, mas se interrompido pela negligência ou comodidade, a preguiça se infiltra, e uma vez instalada resiste em sair. Por isso a melhor maneira de expulsá-la não é esperar sentir-se diferente, mas começar a agir diferente. Servir aos outros sob a direção de Deus não apenas transforma quem recebe, mas profundamente quem dá. O serviço tem o poder de arrancar a queixa pela raiz. Porque onde há ação não há espaço para autocompaixão, onde há entrega não há tempo para críticas, onde há compaixão em movimento não há lugar para indiferença. O coração que serve se purifica da amargura, a mente que age se liberta do julgamento, o espírito que se entrega, mesmo cansado, encontra descanso em meio ao esforço, porque esse esforço é sustentado pela graça, e a graça renova. Filipenses 2:3-5 apresenta o modelo mais alto de disposição ao serviço. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento não é natural, é o fruto de uma transformação espiritual profunda. A alma tocada por Cristo não pode permanecer indiferente. E embora a carne resista, o Espírito impulsiona a ação, não como imposição, mas como expressão de amor verdadeiro. Quando o crente deixa de perguntar o que eu preciso, e começa a perguntar a quem posso ajudar, sua vida espiritual dá uma guinada radical. O foco muda, as prioridades se reorganizam, o tempo é usado com propósito, e a alma que antes estava adormecida pela rotina começa a pulsar com o dinamismo do reino. Porque o serviço é movimento. E onde há movimento dirigido por Deus, há vida. Onde há vida, há paixão. E onde há paixão santa, a preguiça não tem lugar. O chamado ao serviço não é para uma elite espiritual. É para todos. Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, incluindo Judas, sem distinção, porque o coração do serviço não depende do merecimento do outro, mas da obediência ao Pai.
E essa obediência se torna uma fonte constante de revelação. Quem serve vê Deus agir. Quem se entrega experimenta milagros, não necessariamente no espetacular, mas no interior, paz em meio à tempestade, alegria em meio ao cansaço, propósito em meio à rotina. A alma que vive para si mesma seca, mas a alma que se entrega floresce, não porque tenha menos lutas, mas porque em cada luta encontra sentido. Em cada desafio descobre direção, em cada entrega experimenta renovação. O serviço não rouba a energia espiritual, ele a multiplica. Não esgota o espírito, ele o expande. Porque o design de Deus é claro, somos canais, não reservatórios. E quando fluímos em sua vontade, o rio do espírito nunca para. O crente que decide viver para os outros, que entrega suas mãos, seu tempo, sua atenção e seus dons, não apenas fortalece os outros, mas se fortalece a si mesmo, porque nessa entrega, ele encontra novamente o rosto de Cristo. E quando o encontra, tudo volta a fazer sentido. A oração volta a ser profunda, a palavra se torna viva, a adoração flui sem esforço. Não porque tudo se tornou fácil, mas porque a alma está alinhada com o propósito divino. A alma perde sua direção quando esquece quem é. O desgaste espiritual não ocorre apenas pela falta de oração ou disciplina, mas pelo progressivo esquecimento da identidade que Deus declarou sobre seus filhos. Porque quando um crente esquece o que significa ser escolhido, redimido, selado, separado, ele começa a viver como um órfão espiritual. E onde há orfandade no coração, a preguiça se instala como uma companheira silenciosa, roubando o propósito, matando a visão e deixando a alma sem sentido de avanço. Recuperar a identidade espiritual não é um exercício emocional. É uma confrontação direta com a verdade eterna revelada nas Escrituras. É voltar a olhar o que Deus diz acima do que você sente. Porque os sentimentos são variáveis, mas a palavra não muda. Em 1 Pedro 2:9, encontramos uma das declarações mais poderosas para todo crente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa verdade não é uma aspiração, é uma realidade selada pelo céu. Mas quando o coração se afasta dessa certeza, começa a se definir por seus erros, seus fracassos, suas quedas, e não pela redenção que o sustenta. O inimigo não precisa roubar tudo para paralisar um crente. Basta confundir sua identidade. Se ele conseguir semear uma dúvida persistente sobre quem você é em Deus, ele te manterá em um ciclo de insegurança, passividade e desânimo. Foi a mesma estratégia que ele usou no deserto contra Jesus. Se és filho de Deus, foram as palavras com as quais tentou semear dúvida na mente do Salvador, logo após o céu ter declarado com voz audível: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." A intenção era quebrar a certeza da identidade. Mas Jesus respondeu com a Escritura, com a verdade. Porque só assim a alma se sustenta quando o inimigo ataca o núcleo do que somos. O crente que não afirma diariamente sua identidade espiritual facilmente cai em uma vida de esforços humanos sem fruto. Ele tenta agradar a Deus a partir da culpa, se arrasta em vez de caminhar com autoridade e se conforma com uma espiritualidade superficial porque sente que não merece mais. Mas o sacrifício de Cristo não te salvou para que vivas com vergonha. Ele não pagou o preço de sangue para que caminhes sem convicção. Efésios 1:5 declara que fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa adoção não pode ser revogada por um dia ruim ou por uma temporada de fraqueza. É permanente, sólida e irrevogável. E lembrar dessa verdade renova as forças interiores. Quando a alma abraça sua identidade em Cristo, ela começa a caminhar com propósito. Já não ora por obrigação, ora porque sabe que é ouvida, não lê a palavra por medo, mas porque deseja conhecer o Pai que a redimiu. Não serve pela necessidade de aprovação, mas pela plenitude de saber que foi equipada para boas obras, preparadas de antemão para que nela andasse. A vida espiritual ganha direção, porque identidade e propósito estão profundamente ligados. Não se pode avançar no espiritual sem ter clareza de quem se é diante de Deus. Isaías 43:1.
Contém uma declaração que deve ressoar com força no coração do crente que caiu na preguiça espiritual: não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa afirmação não é apenas poética, é uma afirmação legal no céu. O Deus que te formou te conhece pelo nome. Você não é um número, não é um acidente, não está à deriva. Você tem uma marca de pertencimento. E essa verdade, quando crida e vivida, sacode o letargo da alma, desperta a paixão adormecida e devolve a clareza do chamado. O mundo e suas vozes constantemente tentam redefinir quem você é. Os fracassos sussurram que você é fraco, os erros gritam que você é indigno. A sociedade mede seu valor pelo que você produz, pelo que possui, pelo que aparenta, mas a identidade espiritual não nasce do exterior, nasce da cruz. Lá ela foi definida, selada, afirmada para sempre. E essa identidade não é frágil, é forte porque é sustentada pelo amor eterno de um Deus que não muda. Romanos 8,16 declara: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interno não é produto de emoção, é uma convicção profunda que o Espírito deposita em quem lhe pertence. Essa voz, quando ouvida com clareza, silencia a preguiça, porque o Filho amado não vive para sobreviver, ele vive para manifestar a glória do Pai. O Filho verdadeiro não se esconde, ele se levanta, não se conforma com migalhas, porque sabe que há pão na mesa do Pai, e essa compreensão transforma a forma de orar, de pensar, de viver. O crente que caminha em sua identidade não precisa buscar no exterior o que já lhe foi dado. Não corre atrás de reconhecimento, porque já foi aceito. Não vive competindo, porque já foi aprovado. Não precisa mendigar amor, porque foi amado primeiro. E quando essas verdades governam o coração, a preguiça espiritual perde sua força, porque a alma que sabe quem é também sabe o que deve fazer, e o faz não para ganhar algo, mas porque já tem tudo em Cristo. A falta de identidade produz confusão. A confusão leva ao desgaste, e o desgaste à passividade. Mas a clareza de identidade produz determinação, e essa determinação quebra todo o hábito de mediocridade espiritual. Jesus não salvou apenas para te resgatar do inferno. Ele salvou para restaurar tua imagem, para devolver o design original, para que caminhes como filho, não como escravo. Gálatas 4:7 deixa isso claro. Assim já não és escravo, mas filho, e sendo filho também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Essa herança não é apenas para o futuro, ela começa aqui, manifesta-se na forma como enfrentas teus dias, tuas lutas, tuas decisões. Em cada temporada de desânimo espiritual, a arma mais poderosa que você pode empunhar é a verdade de quem você é em Deus. Não o que o mundo diz, não o que suas emoções gritam, mas o que o céu decretou. Porque a alma não será acesa por autoajuda, mas pela palavra viva que separa, penetra, restaura. E essa palavra diz que você é templo do Espírito, que você é embaixador de Cristo, que você foi ressuscitado com Ele e sentado em lugares celestiais. Cada uma dessas verdades é lenha sobre o fogo espiritual. Cada uma tem o poder de despertar o que está adormecido. O retorno à verdadeira identidade é também um retorno ao primeiro amor, porque apenas o amor pode sustentar a identidade. O medo de não ser suficiente, de não estar à altura, de falhar novamente se dissolve quando se olha para a cruz. Lá não há espaço para mérito, lá há apenas graça. E essa graça é o que te levanta, o que te chama pelo nome, o que te lembra que você não está destinado a viver apagado. Você está chamado a brilhar com a luz de Cristo, não pela tua força, mas pela verdade que Ele declarou sobre você. Quando o coração já foi confrontado com a verdade, quando a raiz foi exposta, as desculpas desmontadas, o fogo reavivado, o serviço abraçado e a identidade redescoberta, então chega o momento inevitável de agir, não como um ato de emoção, mas como uma decisão radical e consciente. Porque saber não é suficiente, sentir não transforma, querer não quebra ciclos. Somente a ação sustentada pela graça de Deus muda verdadeiramente a direção espiritual de uma vida. E essa ação começa com decisões que, embora pareçam pequenas, quebram estruturas antigas e abrem espaço para o novo que Deus quer fazer.
Em Deuteronômio 30:19, Deus faz uma declaração que ainda ressoa com poder. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe, pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolher a vida não é apenas uma frase bonita. É uma ruptura, um ato espiritual que se manifesta no natural. É deixar para trás as práticas que sustentam a preguiça e substituí-las por hábitos que alimentam o fogo. É fechar portas às distrações, organizar a agenda, priorizar o eterno acima do urgente. E tudo isso exige determinação. A vontade humana sozinha não é suficiente. Por isso Paulo declara em Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A dependência do Espírito não se limita a pedir força para começar, mas também para sustentar, porque o que começa como uma decisão deve continuar como uma obediência diária. E essa obediência só se mantém quando o coração se submete completamente ao Senhor. Não se trata de mudar por obrigação, mas de se render ao poder que transforma desde dentro. Mudanças duradouras não nascem de resoluções emocionais, mas de convicções baseadas na verdade. E essas convicções se traduzem em ações concretas. Abrir a Bíblia antes das redes sociais, buscar o Senhor ao despertar, ordenar os pensamentos sob sua palavra, manter o compromisso mesmo sem vontade. A vida espiritual madura não espera sentir para agir. Ela age para sentir, porque a alma responde à direção do Espírito, e o Espírito obedece à voz de Deus. Josué, ao assumir a liderança do povo, recebeu uma instrução clara: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa promessa não excluía o esforço, pelo contrário, o exigia, porque a fé que não se move é estéril, e a coragem espiritual não é a ausência de medo, é a obediência apesar do medo. Deus não abençoa a indecisão, Ele honra aqueles que caminham, mesmo quando o chão parece instável, porque sabem que Ele sustenta cada passo. Este é o momento de estabelecer novos hábitos com a ajuda do Espírito, de fechar capítulos com firmeza, de dizer, chega de ciclos repetitivos que apagaram o fogo. E acima de tudo, de crer que com Deus, não apenas é possível sair do estancamento, mas é inevitável para quem se rende completamente. A graça que salva também fortalece. E a força que vem do alto é suficiente para sustentar toda a obediência. Porque o mesmo Deus que chama capacita, o que começa a obra aperfeiçoa. Todo verdadeiro câmbio começa com uma revelação, mas só se sustenta com uma decisão radical que nasce do Espírito. Hoje você não está diante de um simples conselho espiritual ou de um ensino passageiro. Você está parado no limiar entre a versão adormecida de si mesmo e a vida acesa que o céu desenhou para você antes mesmo de você nascer. E essa diferença não é marcada pelo seu passado, nem pelo seu ambiente, nem pelas suas fraquezas, é marcada pela sua rendição. Porque se render a Deus não é um fim, é o início de uma revolução interior que transforma tudo desde a raiz. Não se trata de se sentir mais forte, mas de confiar naquele que não muda. Não se trata de fazer mais coisas para impressionar a Deus, mas de permitir que sua presença te invada até que cada área da sua vida se alinhe com seu propósito. A luta contra a preguiça espiritual não se vence em um único dia, mas começa com uma única rendição total. Porque onde a alma se rende, o espírito assume o controle, e onde ele governa, a passividade não sobrevive. Hoje não é hora de continuar adiando o despertar. É hora de dizer com firmeza: chega! É hora de deixar o Espírito fazer o que sua força nunca conseguiu, de fechar a porta às distrações disfarçadas de necessidade e abrir o coração sem reservas. Porque se você ousar dar esse passo, descobrirá que Deus nunca deixou de te chamar nem por um instante, que Ele ainda te espera, ainda te deseja, ainda está disposto a restaurar tudo, não a partir da perfeição, mas da sua rendição sincera. O momento é agora, não quando tudo estiver em ordem, não quando você se sentir digno. É agora, tal como você está, com suas lutas, sua história, seus silêncios. Ele não te pede para chegar aceso, Ele só te pede para chegar.
E se você o fizer, seu fogo fará o resto. Levante-se, não por suas forças, mas pela sua graça. Não para continuar o mesmo, mas para começar uma vida nova. Uma vida que não se contenta em estar perto do altar, mas que ousa subir, viver sobre o altar, ardendo todos os dias com o fogo do Deus, que nunca deixa de acender o que se entrega sem reservas. Tudo começa hoje. Tudo pode mudar se você se render. Ele o fará, porque Deus está contigo acima de todas as coisas. Tenha fé e nunca perca a esperança, porque você pode com tudo. Amém. I walk where colors fade to gray. Neon ghosts just drift away. My shadow hums a lullaby to dreams that never said goodbye. Whispers fall from open skies, echoing the tears in my eyes. In the mirrors in the rain, I see your face, I hear my name. Every droplet paints the pain, but washes me clean again. Footsteps blur in silver light. The city breeze, it holds me tight. Windows weep like fragile glass, reflecting moments that won't pass. Every sound becomes a flame. Every silence knows my shame. In the mirrors in the rain, I see your face, I hear my name. Every droplet paints the pain, but washes me clean again. Maybe love was just the storm that taught my heart to be reborn. Maybe lost was just the way to learn how light can stay.